Pessoal, a minha visão é que o Supremo Tribunal Federal, os ministros, estão começando a entrar em desespero. Eles estão começando a trocar os pés pelas mãos, não estão conseguindo segurar mais a pressão, e é por isso que eles começam, a tomar medidas, mandar recados que só estão indo contra eles ao mesmo tempo. Ou seja, está incomodando a Câmara dos Deputados, está incomodando os governadores, está incomodando a liderança de partidos. Eles sabem que estão recebendo pressão do povo, está recebendo pressão dos parlamentares, estão recebendo pressão do próprio Donald Trump, e a própria imprensa internacional está vendo o STF de uma maneira, pejorativa. E é isso que a gente percebe. E eles sabem que vai ser difícil segurar ou estruturar uma narrativa lá para 2026. Por quê? Porque Bolsonaro é liderança absoluta em 2026. Não tem o que se questionar acerca disso. Bolsonaro vem apresentando com toda certeza a melhor recepção em qualquer lugar que ele passa. Nesse editorial, a gente vai falar da internação do Bolsonaro, algo que aconteceu na internação do Bolsonaro que incomodou demais a esquerda, que viralizou demais, incomodou demais o Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes falou com todas as letras que o Bolsonaro não volta mais, meio que deixando claro, se depender de mim, ele não volta. Então que o Bolsonaro não volta mais, mas as imagens não condizem com a realidade. Por outro lado, pressão pela anistia, o STF mandando recado via imprensa para todo mundo, e agora até a base aliada, até a própria base do PT começa a bater de frente e receber recados do STF. Ou seja, até a esquerda já percebeu que eles estão reféns do Supremo. Vamos entender tudo isso aqui? Vamos analisar todo o contexto dessa história maluca que está acontecendo aqui no Brasil. É óbvio, vou pedir seu apoio, tá? Bora lá, vamos chegar a 2 milhões de seguidores. Eu sei que a gente consegue chegar lá, tá? A gente trabalha todo dia trazendo conteúdo para vocês que vocês fiquem bem informados sobre o que está acontecendo na política brasileira. Então, bora lá, nossa meta é bater 2 milhões de seguidores. Para você também que está me acompanhando aí e ainda não fez o download dos nossos livros, recomendo demais que você entre aí, clica na descrição e conheça os nossos livros. Recomendo a você Espiritualidade e Prosperidade. Você vai entender como alinhar fé, propósito e sucesso financeiro, tá bom, pessoal? É isso aí. Vamos começar? Vamos entender o que está acontecendo? Bora lá. A gente sabe muito bem que para 2026 o Supremo Tribunal Federal terá uma atuação gigantesca. O Supremo Tribunal será um player político em 2026, tanto é que agora já saíram notícias na mídia que o Supremo Tribunal Federal já começa a sondar possíveis nomes para o Senado. O Senado é a menina dos olhos da direita, porque eles querem senadores para empichar ministros do Supremo Tribunal Federal. E é a proteção dos ministros que, se colocarem gente como Davi Alcolumbre e como Pacheco lá, eles sabem que nunca serão alvos de um impeachment. Só que o que está incomodando é a imensa popularidade do Bolsonaro. Você está sabendo que o Bolsonaro passou mal, a situação do Bolsonaro, embora estável, não está tão tranquila assim, pode ser submetida a nova cirurgia, está lá no Rio Grande do Norte. Pois é, mas quando o Bolsonaro entrou no hospital, o hospital inflamou, todo mundo tietando o Bolsonaro. Matéria do Metrópolis: Bolsonaro é tietado por enfermeiros durante a internação. Enquanto que os eventos do Lula, qualquer lugar que o Lula passa, ele é hostilizado, além, às vezes, de ser eventos esvaziados, que o Lula tem medo de ser hostilizado e manda esvaziar os eventos. A realidade que a gente vê hoje em dia é essa. E aí torna-se difícil sustentar uma narrativa em cima dessa estrutura. E isso está causando muito, mas muito incômodo mesmo. E aí a gente entra em alguns pontos. Estaria o Supremo Tribunal Federal entrando aqui numa possível pilha, ou seja, enfiando os pés pelas mãos? A verdade é que sim. O que está acontecendo? Os ministros do Supremo estão acompanhando os noticiários, em especial a Globo, em tempo real. A preocupação deles é real. Eles estão acompanhando as entrevistas que estão acontecendo, eles estão acompanhando o que a direita está falando. Se brincar, eles estão acompanhando até o que o pessoal do canal do YouTube aí está falando. Por quê? Porque eles sabem que, apesar de estar tentando transparecer uma imagem
de unanimidade, de superioridade, a gente sabe que eles estão preocupados com tudo que está acontecendo. Não é à toa que puxaram o Dallagnol para ser julgado pelo Alexandre de Moraes de novo, um processo que já estava, bem dizer, arquivado, puxaram de novo, fizeram isso com o Kassab, estão preocupados. Aconteceu um evento durante a Globo News. A Eliane Cantanhede disse que o ministro do STF, ao vivo ali, enquanto estava a reportagem, os caras estavam acompanhando os ministros do STF, muito bem pagos com o nosso dinheiro, né? Estão acompanhando o jornal. E sugeriu uma pergunta para os parlamentares que estavam lá defendendo a anistia. Olha só o tamanho desse absurdo. Olha só. Eu posso fazer a pergunta que um ministro do Supremo sugeriu, porque eu estava tentando entender como é que o Supremo vai se comportar, né? E aí esse ministro me sugeriu uma pergunta, para eu fazer uma pergunta para os parlamentares que defendem essa anistia. E a pergunta que ele me sugeriu é o seguinte: se invadissem a sua casa, jogassem rojões, paus e barras de ferro em seus funcionários, destruíssem os seus móveis e quisessem que o vizinho tomasse o poder e passasse a comandar a sua família e a sua residência, você pediria anistia? E aí ele complementa a pergunta: mas contra o país e a democracia, tudo bem? Pode? É exatamente isso, né, gente? Eu achei essa pergunta muito interessante para fazer para os deputados. Vem cá. O senhor acha, então, que, como o ministro Alexandre de Moraes já disse certa vez, foi um passeio no parque, um domingo? Chega de cansar seus ouvidos com isso, né? A pergunta é simples. Se alguém invade a sua casa, né, e tenta entrar lá, você vai pedir anistia para esse cara? Tá, vamos entender uma coisa? Uma coisa é se você nunca foi alvo de nada, e aí a pessoa tenta fazer isso, né? Tenta invadir a sua casa e você é o todo-poderoso dono da casa. Você é o pai de família, o dono da casa. Entenderam? O STF não é o todo-poderoso dono do Brasil. Vamos lá. Vamos sugerir o seguinte. Tem um outro caso. Você tem dois vizinhos. Tem um vizinho chamado Karl Marx que usa uma camisa vermelha. Até com o símbolo do MST nela. Do outro lado, você tem um cara chamado Carl Smith, por exemplo, né? Ou Adam, vamos colocar Adam Smith, né? O Adam Smith do outro lado, camisa verde e amarela. O que acontece? O Adam Smith está sempre observando o que acontece. Em 2006, o Karl Marx pulou para dentro da sua casa, fez um algazarra, você colocou ele para fora e tá tudo bem. Depois, em 2017, o Karl Marx pulou para sua casa também, quebrou um monte de coisa, falou fora, saia daí, você não tem direito. Levou até um caixão, simbolizando a sua morte. Mas você não fez nada. Não fez nada. E aí um dia, o cara de camisa amarela, o Adam Smith, resolve fazer uma besteira e faz a mesma coisa. E aí eu te pergunto, peraí, o Adam Smith, para ele, não serve anistia para você. Mas pro Karl Marx serve? Aí é uma questão moral sua, né? Tem alguma coisa errada nisso aí. Né? Só que o detalhe aqui é que quem manda no país não é o STF. Embora ele esteja exercendo isso agora, não é o STF. O povo está pedindo anistia. Por quê? Porque o povo reconhece o erro do Adam Smith. Só que o povo sabe que o erro dele não é maior do que o erro do Karl Marx. É simples assim. E como eu disse, eles estão desesperados, porque quem está pressionando agora é a própria representação da democracia. Cá entre nós, o STF não representa a democracia. O Congresso, sim. O Congresso precisou pedir votos para estar lá. Estes são representantes diretos da democracia. O STF, indireto, porque foram escolhidos por eles, até pode ser. Mas é o próprio Congresso. E o Congresso, pressionado pelo anseio do povo que o elegeu, que é a anistia. E o Supremo está meio desesperado nessa história. Vocês perceberam? E aí é que entra alguns detalhes. O recado do STF a lideranças da Câmara sobre a anistia do 8 de janeiro. Vamos pegar, por exemplo, o caso do Gilberto Kassab. Tinha um processo que já estava arquivado, estava lá na Justiça Eleitoral. O Alexandre de Moraes puxou para si e falou: se você votar contra, se você votar pela anistia me desmoralizando, eu vou prender você. O Hugo Mota
Pois é, bateu a Polícia Federal na casa dele, descobriu que tinha uns problemas aí com emendas. Mas o timing é que é muito interessante. Vocês não concordam? Então o recado foi simples. Não agradaram, não gostaram, e se fizeram o papel deles, que foram escolhidos pelo povo, que é votar aquilo que o povo quer como anistia, o STF vai reverter. E aí, algumas cabeças vão rolar. Essa democracia tá legal pra você? Tá tudo bem? Ah tá, não, mas peraí. Se não basta ameaçar um poder, que é o Congresso Nacional, que tá decidindo, vamos falar dos governadores que foram lá com o Bolsonaro também, né? Que são membros do Poder Executivo Estadual. O recado de ministros do STF a governadores após ato com o Bolsonaro. Presença de governadores em manifestação pró-anistia liderada pelo ex-presidente incomodou os ministros. E daí? Se estão incomodados. E daí? Na hora de julgar, julgue com base na lei e não no seu incômodo. Simples. Esta pauta não é do STF. E daí, se estão incomodados. O que muda? Vocês entendem o tamanho disso tudo? Vocês entendem, né? O tamanho do buraco que isso entra? Mas aí é onde eu falo que há um desespero, é quando a base do governo, que é aliada do STF, o que é insano em qualquer democracia, vem e fala: gente, eu acho que a gente pegou pesado. Eu acho que, essa pauta da anistia é justa. A Gleisi Hoffmann, ex-presidente do PT, agora ministra do Lula. A Gleisi falou abertamente isso. Mas a fala da Gleisi sobre anistia revoltou os ministros do STF. É um absurdo, é uma loucura, disseram os ministros do STF. Algo de errado não está certo nessa história, você concorda comigo? É pauta dos ministros do STF dizer o que uma ministra do governo pode falar? Ou é pauta dos ministros do STF dizer o que os deputados e senadores podem falar? É pauta do STF dizer o que os governadores podem falar? Daqui a pouco, o STF manda o Lula calar a boca. E tá tudo bem. Democracia mais pulsante que você poderia ver. Na quinta-feira, a ministra das Relações Institucionais disse ser defensável, do ponto de vista de alguns parlamentares, discutir a anistia ou redução de pena para alguns envolvidos no 8 de janeiro, que, abre aspas, a gente até pode fazer essa discussão no Congresso, fecha aspas. A afirmação também gerou reação negativa do Planalto. Opa, peraí, não tem sentido. Não tem sentido? O Rui Costa, esquerdista, falou que vocês são um bando de hipócritas e não defendem a anistia, porque na época de vocês estavam defendendo. Ah, não, para aí. O Quaquá também, que é uma figura ilustre da esquerda, falou não, tem que defender a anistia. Ou seja, 100 pessoas ligadas à base do governo Lula falaram tem que defender a anistia. Perdeu o mané. Ou seja, a decisão do povo está escolhendo. Querem anistia. Entenderam o tamanho do negócio? E aí os caras estão entrando no modo desespero. Isso é fato. Estão pressionando muito o Hugo Mota. Tanto é que o Hugo Mota, para fugir da discussão, ele tá com... Você sabe aquela discussão que você tem que ter? Sabe? Sabe quando você fala uma besteira e a sua esposa fala, eu te pego lá em casa? Ou você sabe quando sua mãe falava, você vai fazer tal coisa. A hora que eu chegar em casa, eu quero a louça lavada. Você vai pra rua brincar e esquece da louça. Aí, de repente, você sabe que você tem que chegar em casa e encarar sua mãe de frente? Pois é. É o que tá acontecendo com o Hugo Mota, né? E ele tá fugindo dos líderes como o diabo foge da cruz. O que tá acontecendo? Hugo Mota esvazia a Câmara após a oposição formar a maioria pela anistia. Ou seja, não, é o seguinte... Eu não vou pautar, o STF colocou a Polícia Federal na minha cola, eu não vou poder pautar. Faz o seguinte, se vocês conseguirem as assinaturas, aí a gente discute. Vocês não vão conseguir mesmo? Conseguiu. Conseguiu. E agora? Vou ter que encarar vocês. Não, vamos fazer o seguinte. Da outra vez eu fugi e fui passear lá em Tóquio com o Lula. Agora, vamos aproveitar a Páscoa, eu vou correr de novo. Então ele está protelando. Mas a oposição não vai esquecer da pauta da anistia. A liberação, as próprias ações do STF estão dando aso a essa discussão,
tá? As próprias ações do STF estão dando aso a essa discussão, né? A liberação do Chiquinho Brazão, que a gente vai falar daqui a pouco, levantou ainda mais essa discussão. Mas olha só o que o Zucco falou aqui, né? Para o repórter lá da Jovem Pan. Por que, na sua avaliação, o Congresso Nacional, que foi atacado naquele 8 de janeiro, as dependências nos quais os senhores trabalham diariamente, foi depredada, por que isso deve ser relevado? Houve um ataque à casa que representa o povo brasileiro, que é o Congresso Nacional. Se a camisa é vermelha, é protesto. Se a camisa é verde e amarela, é golpe. Pois é, se a camisa vermelha é protesto, a camisa verde e amarela é golpe. Foi exatamente isso, né, que é o argumento que eu utilizei para dizer para vocês, né, que realmente, né, não faz sentido nenhum. E aí, como eu disse para vocês, tem a questão, né, do Chiquinho Brazão. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, entregou de bandeja um argumento maravilhoso para a oposição questionar suas próprias ações. Lembra do caso do quem mandou matar Marielle? Pois é, era o Chiquinho Brazão, segundo, né, a prisão dele, né, segundo o que entende o Ministério Público que fez a denúncia. Tá, depois que descobriu que não era o Bolsonaro, né, que não era o Bolsonaro, isso não interessa mais para a esquerda deixou de lado. Só que ao decidir por dar a prisão domiciliar para o Chiquinho Brazão, se questionou o seguinte: por que um assassino tem direito à prisão humanitária e uma mulher que nunca teve passagem, uma mulher que não apresenta risco nenhum, tem que ficar 2 anos presa? E só depois de muita pressão que ela conseguiu. Ou seja, como disse uma matéria da Folha de São Paulo, o Alexandre de Moraes anda julgando com o fígado, né? E aí o que pode sair dali é a bilis, né? Eu queria que vocês entendessem o seguinte: a Marielle Franco, ela só importava, só realmente tinha um valor para a esquerda, enquanto se podia usar a narrativa de que o Bolsonaro tinha mandado matar a Marielle Franco. Enquanto estava no quem mandou matar a Marielle, isso tinha um valor muito grande. A Marielle importava muito para a esquerda. Pois é, agora todo mundo sabe que não foi o Bolsonaro que mandou matar a Marielle. Todo mundo sabe que o Bolsonaro foi vítima de uma gigantesca calúnia contra ele, por parte da imprensa, por parte de todo mundo, políticos, ministros, todo mundo caluniou o Bolsonaro com esse caso Marielle Franco, e foi muito. Políticos, deputados caluniaram o Bolsonaro como se não houvesse amanhã. E até lá, a Marielle Franco tinha muito valor, afinal, poderia mandar o Bolsonaro para a cadeia se o Bolsonaro fosse o mandante. Depois que descobriu que o Bolsonaro não é o mandante, pois é. E agora? Deixa a Marielle de lado. Esquece ela. Vamos nem falar disso mais. Já achou quem foi? E não é quem nós queríamos que fosse. Tá, mas agora ficou pior. Mas ficou tão mais escancarado, ficou tão mais nojento, porque agora a esquerda está aguentando calada a impunidade. Ou seja, mandou matar? Foi. Foi ele mesmo? Foi. Agora ele tem direito de ir embora para casa, no luxo da sua mansão, e ficar lá. Mas aí ninguém da esquerda falou nada. O Lula não falou nada, o Boulos não falou nada, o Janones não falou nada, ninguém falou nada. As feministas? Capaz, né? Ninguém falou nada. Então vamos lá. Não só não me importa mais porque a possível autor não é o Bolsonaro, como também não me importa se a decisão do Moraes pode ser caracterizada como uma impunidade ao crime. Opa! Pro Chiquinho Brazão, ninguém tá grasnando que é uma impunidade ele ir embora para casa. Mas pros presos do 8 de janeiro, sim? Façam-me o favor e tomem vergonha nessa cara lisa que vocês têm, bando de left people. Mas vamos lá. Vocês falam que eu não sou imparcial. Sou imparcial pra caramba. Quero dar parabéns ao governo Lula, quero dar parabéns pro Lula agora. E não é ironia, é sério, tá? O Conselho Federal de Medicina, tá? Vamos lá. Proibiu
bloqueio hormonal em menores e endureceu as regras para a transição de gênero. E o governo acatou. O Conselho Federal de Medicina aprovou uma nova resolução que proíbe o uso de bloqueadores hormonais para mudanças de gênero em crianças e adolescentes. A medida também aumenta de 18 para 21 anos a idade mínima para a realização de cirurgias de transição, que podem afetar a capacidade reprodutiva. Essa decisão não se aplica aos casos de puberdade precoce ou a outras condições endócrinas, sendo restrita exclusivamente à transição de gênero. A informação foi divulgada pela Folha de São Paulo na quinta-feira. Para ter validade, a resolução ainda precisa ser publicada no Diário Oficial da União. Eu quero dar parabéns ao governo Lula, né? Que embora eu sei que está interessado no voto dos conservadores, mas tomou uma medida boa. Tá? Eu acho assim, eu sou totalmente favorável a que as pessoas sejam felizes, né? Eu tenho bons amigos que são gays, são homossexuais, são pessoas maravilhosas, tomaram essa decisão de ser assim, são felizes. E te garanto que não desejaria diferente para essas pessoas, tá? Agora, crianças, aí não. A criança onde um pai escolhe qual vai ser o futuro do filho, ai, não dá não, tá? Vocês me desculpam, mas eu discordo e eu concordo com o governo Lula aqui que tomou essa medida. A gente sabe que não foi de livre e espontânea vontade. É porque o povo não gosta disso, né? Mas assim, deixa as crianças em paz. E depois que elas se tornarem adultas, sejam felizes da forma que vocês bem entenderem. Tá? Sejam da forma que vocês entenderem, sejam hétero, sejam bi, sejam homo, seja imitando cachorro, acho que você é uma cabra, não importa, desde que não saia dando chifrada em ninguém. Tá tudo bem, tá tudo bem. Você tem todo o direito só de ser feliz, sendo o que você quiser. Mas não mexa com as crianças, não, tá? Então, para quem fala aí que eu não sou imparcial, parabéns ao Conselho Federal de Medicina, na gestão Lula, que tomou essa medida. Tá bom? Fechou, pessoal? Obrigado por ter acompanhado. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família, tá? Que nunca falte o pão de cada dia na sua mesa, que você sempre tenha o principal alimento da sua vida. A fé e a esperança de que dias melhores virão para você, para os seus filhos, para os seus netos. Tá bom? Abraço e até daqui a pouco nós estamos de volta para te apurrinhar mais um pouquinho. Abraço.